O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o pastor Silas Malafaia e o líder do PL para um jantar. O repórter Matheus Dias traz essas informações e conta os detalhes desse encontro. Matheus, você. Pois é, Tiago, boa noite novamente a você, boa noite a quem nos acompanha. Ontem, quando a gente estava ao vivo aqui no Jornal da Jovem Pan, inclusive, a gente mostrou lá de dentro do Palácio dos Bandeirantes que estaria acontecendo esse encontro. Realmente aconteceu, foi um jantar promovido por Tarcísio na parte residencial do Palácio ali. Ele recebeu o Sóstenes Cavalcantes, líder do PL na Câmara, e também o pastor Silas Malafaia, além de outros apoiadores que também foram convidados para esse jantar. Lá, ao que tudo indica, pelo que foi passado, pelo que dizem até os bastidores, a pauta principal foi a anistia. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que agora encabeça esse projeto, entrou de fato ali nessa discussão, foi elogiado primeiro por Flávio Bolsonaro, senador, e agora recebeu até um elogio recente de Silas Malafaia. Silas, o pastor que inclusive já havia criticado Tarcísio em outras oportunidades, em outros protestos, um protesto que teve em agosto aqui na Avenida Paulista, no qual Tarcísio não participou, em relação também à defesa de Bolsonaro. Tarcísio alegou que ia fazer uma cirurgia no apêndice. Silas o criticou bastante naquela época, disse que ele havia se isentado da responsabilidade, ele que havia sido omisso na ocasião em relação à anistia. Tarcísio já recebeu muitas críticas também do filho Eduardo Bolsonaro, já que em muitos discursos nos últimos meses Tarcísio não tocava nesse ponto. Agora passou a encabeçar esse projeto, pressionar o Congresso para fazer essa votação, pressionar o próprio presidente do Congresso, o Hugo Mota, para que isso fosse então realizado. Silas Malafaia então participou do jantar ontem, elogiou o Tarcísio e Tarcísio confirmou presença no evento de domingo. O protesto marcado para as 3 horas da tarde do domingo aqui na Avenida Paulista, com o tema principal, a anistia. Ele postou inclusive no próprio Instagram. Vamos ouvir. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E a lei da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Pois é, do outro lado, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que este pedido vai ser fortemente combatido pelos aliados do atual governo federal, que vão contra essa proposta e vão fazer de tudo para que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, para que, na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal seja mantida depois da próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, viu, Tiago? A previsão da sentença. Bom trabalho para você, Matheus. Mais um giro com os comentaristas, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Bom, Dora, nessa expectativa para o 7 de setembro, e o governador que vem fazendo declarações em favor da anistia, reuniões inclusive em Brasília, dessa vez ele comparecerá a um evento desse campo político. Dora. Pois é, ele já foi, na verdade ele faltou a poucos, né? Ele já foi, isso não vai ser novidade, porque nesse momento é importante a presença dele, ele considera assim, porque ele está numa ofensiva, digamos assim, bolsonarista, nesse momento se mostrando o máximo, fazendo todos os gestos, porque também é um momento, é aquele momento de solidariedade, afinal de contas ele pertence ao campo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado, que está numa situação difícil, que está em prisão domiciliar, que pode ser condenado. Então, ok, para esse momento, as coisas ficam até de uma moldura, assim, que combina, né, uma coisa com a outra, não fica nada muito fora do esquadro, por mais que a gente possa discordar
do conteúdo do que diz o governador. Agora, depois de passado esse fato específico do julgamento, que a gente não sabe ainda que tipo de repercussão terá, quanto tempo essas repercussões vão durar, aí é que realmente Tarcísio de Freitas vai precisar se reposicionar, dar uma volta, sair dessa posição mais extremada, porque senão é o tal negócio, ele perde o centro. E ele tinha feito, ele se elegeu e fez toda essa trajetória, cresceu como possível candidato à presidência da República e como um governador com uma posição muito confortável para a reeleição, justamente porque ele não rezava pela cartilha do radicalismo. Ele não reverberava aqueles discursos, aquelas bobajadas que se fala aí entre os mais radicais. Então, ele vai realmente precisar se reposicionar, porque ele já viu recentemente, logo que o Trump baixou o tarifaço, como ele foi para esse campo, aí se voltaram as imagens dele com aquele boné trumpista, depois fazendo declarações em favor do Trump, e ele teve que voltar atrás. Então ele já tem o exemplo de que esse tipo de atitude mais ligada à extrema-direita não favorece. Agora, Vilela, tem um ponto, a Dora fala muito, né, que lá na frente, se ele for candidato à presidência da República, ele precisa recalibrar o discurso para atrair o eleitor que não vota nem A e nem B, mas vai com A, vai com B, dependendo da conveniência. Mas será que isso não tem também a ver, uma tentativa dele de se posicionar e conseguir o apoio de Jair Bolsonaro para se candidatar? Exato, Tiago. Ele tem a necessidade de fazer essa costura, juntando realmente dentro do mesmo leque de apoio o segmento dos eleitores à direita, mais bolsonarista, o bolsonarismo raiz, e também esse eleitor de centro, que é o que poderá dar os votos para uma eleição presidencial. Caso Tarcísio de Freitas ou qualquer outro candidato à direita fique isolado no campo conservador, a tendência é que o presidente Lula acabe se reelegendo no próximo processo eleitoral. Agora, para isso, ele vai precisar promover medidas, ora para um lado, ora para um outro, e promover essa costura de uma forma muito cuidadosa. Não é simples, não é fácil, mas é o caminho. Ele não pode, por outro lado, apenas se voltar para o eleitorado do centro e deixar de lado esse segmento que é tão importante, tão valioso, que é o segmento conservador, que pode não dar sozinho os votos necessários para se eleger presidente, mas que tem realmente uma grande soma, um grande número, isso com certeza tem.